Agora eu quero falar com um gatinho que é a primeira vez que vem aqui no programa. Você é a primeira vez, gatinho? Vem cá, então. Não, calma, depois eu falo com todo mundo, tá? Vem cá, gatinho. Qual é teu nome? Qual é teu nome? Com muito amor e prazer. Quantos anos você tem anos? E para você 6 anos? Tá gostando de vir aqui no programa a primeira vez? Tá? Você que quis vir aqui, você falou com a mamãe, como é que foi? Não pense nunca que está perdida, pois esse mundo é todo seu, mulher. Eu queria nascer pra só que de outro jeito eu vi na agência. Ah, tá, aí você quis vir no programa. É? Então tá, espero que você goste, tá bom? Um beijo.